sou Adriano Gomes de Matos e sigo mais uma vez aqui com vocês nessa caminhada da disciplina de projeto de impermeabilização. Nesse primeiro slide você tem aqui, como você já sabe, os meus contatos, você tem meu e-mail, no último slide você tem meu telefone e você entra em contato comigo para qualquer dúvida. Deixa nesse vídeo aqui o comentário que você quiser deixar, que você quiser perguntar, que você quiser conhecer um pouco mais sobre o mundo do projeto dos sistemas de impermeabilização. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite, bom café para quem está estudando aí à noite, de madrugada, conquistando o terceiro turno, rumo à vitória, rumo ao sucesso. Nós seguimos com o capítulo 6. No capítulo 6 agora a gente está na parte 2, a gente já tinha visto ali a parte 1, a parte mais introdutória. Nessa parte a gente vai ver aqui algumas classificações, a gente tem depois ainda nesse capítulo 6 as partes 3, 4 e 5. Nessas partes a gente vai realmente mergulhar, aprofundar nos sistemas de impermeabilização. A gente vai conhecer as marcas, as principais marcas que tem no mercado, a gente vai conhecer os principais produtos de cada linha, de emulsão asfáltica, de argamassa polimérica, de manta asfáltica. Então a gente vai realmente aprofundar, entender vantagens, entender desvantagens de cada sistema de impermeabilização, ok? Seguimos juntos então com a parte 2 do capítulo de sistema de projeto de impermeabilização, que é o capítulo de sistemas de impermeabilização. Bem, então tem alguns conceitos iniciais que a gente precisa relembrar para compreender novamente a diferença entre o material impermeabilizante, que é o que a gente viu no capítulo 5, e os sistemas de impermeabilização. Fica claro que um sistema de impermeabilização, além de ser composto por um determinado material impermeabilizante, e esse próprio material impermeabilizante, ele é composto muitas vezes de mais de um elemento, tá? Então você tem o sistema impermeabilizante formado pelo material impermeabilizante e pela possibilidade de existência de algumas outras camadas ali colocadas também. A gente já viu isso aqui em determinado momento, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora. Então, você se lembra que nós vimos lá atrás, num capítulo que falava da IBR, de projeto IBR 9575, de projeto de impermeabilização, os serviços complementares. Lá, naqueles serviços complementares, a gente colocou esse slide e a gente viu isso daqui. Ó. Lá a gente viu só isso daqui, camada de imprimação, berço, amortecimento, camada drenante, separadora de proteção mecânica e de proteção térmica. Mas veja bem essas camadas aqui e eu vou passar o slide para você ver como vai aumentar um pouquinho aqui agora. Ó. Então vejam que eu só ia até o item G, que eram 7, agora eu estou indo até o item I, são 9. O que é que eu acrescentei aqui? Vejam que aqui tinha imprimação, berço, amortecimento, drenante, separadora, proteção mecânica e térmica. Eu adicionei aqui a camada impermeável, propriamente dita, falando, e a camada de regularização, né? Então a gente tem aí no nosso sistema de impermeabilização o seguinte, ó, o que é o sistema de impermeabilização? É o conjunto, mas veja só, de elementos e serviços também. A sequência como você vai aplicar faz parte do seu sistema de impermeabilização, tá? Que precisam ser implementados para que o sistema resulte se estanque. Então, não confunda ali a camada impermeabilizante com a com a estanqueidade, tá? O material impermeabilizante, para funcionar de forma estanque, que é o que precisa garantir na edificação, precisa de preparo adequado, precisa de proteção, de reforços, de acabamento e tudo mais. Então, todo esse conjunto é que leva o nome de sistema de impermeabilização, tá? O que é diferente do material impermeabilizante em si, ok? Então vejam, as camadas do sistema eu estou aumentando aqui, como eu já falei, eu estou iniciando aqui com a camada de regularização e acrescentei, além de todas aquelas, a própria camada impermeável, a própria camada feita pelo material que a gente tanto estudou no capítulo 5. Tá? Então tem uma imagem aqui que tem algumas camadas, essa vermelhinha com branca aqui é a camada de impermeabilização, é o meu material impermeabilizante, e nós vamos analisar aqui uma a uma qual é, vamos repetir isso aqui, ver qual é a finalidade de cada uma delas, porque realmente quando eu estudo o sistema de impermeabilização, eu preciso compreender tudo isso. Tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente está falando é da base, né? A base é o substrato em si, é a alvenaria,
é a estrutura, é o local que se deseja proteger. Então a base é isso aí, é o local que se deseja proteger a partir da impermeabilização. É o local onde eu vou trabalhar para que a água não penetre naquele local. Então isso daí vai ser a base, né? Então ela condiciona algumas das exigências do sistema de impermeabilização. Isso daqui a gente já tinha falado lá no capítulo acho que era o capítulo 2 de projeto de impermeabilização. Então a base ela tem a responsabilidade na definição de algumas das exigências do sistema em função do grau de fissuração da base, do grau de trabalho da base. Isso vai fazer com que eu verifique se o sistema de impermeabilização que eu preciso aplicar, se ele é rígido ou se ele pode ser flexível, tá? Se ele é exposto a intempéries ou não, se ele é sujeito à ação química, como por exemplo uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, um tanque de produtos químicos da indústria, tá? Então tudo isso daí é o que vai definir que tipo de projeto de impermeabilização, que tipo de sistema de impermeabilização eu vou precisar aplicar. A deformabilidade em função das cargas, a movimentação térmica, como eu falei, se está exposto às intempéries, exposto ao sol ou não, se vai ter uma dilatação térmica maior ou não, tá? A geometria da peça. Então, lembre-se, tá? Bases com diferentes características exigem diferentes sistemas de impermeabilização. A gente tem que conhecer o que é que a gente está precisando impermeabilizar para escolher o melhor sistema de impermeabilização. Isso daqui já foi falado. Bom, camada de regularização. Isso aqui está na norma, isso aqui está na NBR 9575. Essa camada é de profunda importância e ela vai ter ali duas funções importantes. Primeiro, regularizar o substrato, tá? Para que quando eu vá aplicar as demais camadas, principalmente a de impermeabilização, eu não tenha imperfeições que possam resultar em dano à camada impermeabilizante. Então essa função de regularizar o substrato é importante, é muito importante, tá? Mas ela tem uma outra função que é de extrema importância para a impermeabilização, que é a de fornecer caimento e declividade adequado. Ó, aqui ó, o 1%, né? Maior do que 1%, se for área externa tem que ser 2%, com exceção da manta líquida, que mesmo em área interna tem que ser 2%, tá? Então, tem essas observações que a gente vai refazer daqui a pouquinho, mas entenda que a camada de regularização, ela não só tem que regularizar o substrato, mas ela também tem que dar o caimento para que a água corra para o ralo. Então, o caimento tem essa finalidade, para que a água corra para o ralo. Então, quem tem essa finalidade é a camada de regularização. Então, aqui algumas inclinações que a gente já viu, ó, áreas externas, caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou coletores, né? Quando se trata de manta líquida, o caimento mínimo é de 2%. Lembra da manta líquida? Agora você já sabe muito que a manta líquida, na verdade, é uma membrana acrílica. E aqui, no capítulo 6, nós vamos rever isso daí, só que com muito mais profundidade, tá? Então, para áreas internas, caimento mínimo de 0,5% em direção aos halos. Esse slide aqui a gente já viu, tudo isso aqui a gente já viu. Ó. A regularização com argamassa do traço de 1:3 ou de 1:4 de cimento e areia, tá? Espessura mínima da argamassa não deve ser inferior a 2 centímetros e por aí vai. O que eu queria focar era na questão das declividades, ok? Então a camada de regularização ela vai ter essa finalidade. Você tem que saber qual é o caimento que você tem que dar de acordo com a NBR 9575, tá? Embora, muitas vezes, a própria NBR de instalação hidrossanitária exija um caimento menor, tá? Bom, aí eu vou para a camada de imprimação. Olha só o que é que eu coloquei aqui, pessoal. Imprimação é o famoso primer. Professor, o que é primer? Eu só vejo as pessoas falando em primer, mas eu ainda sou estudante de engenharia, eu não sei o que é um primer. Veja, o primer nada mais é se você estivesse colando aqui, fazendo uma tarefa infantil, de colar uma figurinha numa folha de caderno, primer seria ali a cola, tá? Então o que é que ocorre? Quando você vai, por exemplo, aplicar uma manta asfáltica, você vai aplicar uma camada, essa é uma das possibilidades, é uma das opções, uma camada de asfalto, tá? Uma camada de emulsão asfáltica. Então você aplica essa emulsão asfáltica e isso daí vai ser o seu primer. Ele dá uma regularizadinha, ele garante a aderência, né?
após o primer, você vai lá e aplica com maçarico, ou aplica com a própria emulsão asfáltica quente, você aplica a sua manta asfáltica. Então o primer não pode faltar. Ele pode ser uma emulsão asfáltica, pode ser uma solução asfáltica, tá ok? Então essas aí são as principais opções que você tem para o primer, tá? Então veja o que é que eu digo aqui, ó. Ele tem a função de favorecer a aderência da camada impermeável aplicada ao substrato que vai ser impermeabilizado. Então você tem aqui a camada de regularização, tá? Essa linha azulzinha bem fininha aqui é o primer, ou seja, uma camadinha que você passa com a vassoura, ou passa com um rolo, passa com a trincha, né? De emulsão asfáltica. E por cima você vai, que na cor rosa que você está vendo aí, você vai e coloca a sua camada impermeabilizante para aderir ao primer, tá? Então essa daí é a finalidade do primer. Então, professor, tem que ter uma camada de imprimação? Tem que ter, tá? Existem alguns elementos que não pedem, tá? Mas, por exemplo, existem alguns elementos poliméricos que você... Ah, professor, mas aí o elemento já é polimérico, eu não vou colocar uma emulsão asfáltica. Não, você não vai. Mas a primeira demão desse elemento, ela é diluída em água, ela é mais fininha e tem justamente essa finalidade de aderir ao substrato e receber as próximas demãos. Então essa primeira demão que você está aplicando aí, nós vamos ver em outros slides, vai ser o primer, tá? Bom, então passando um pouquinho exemplos comuns. Então veja, manta asfáltica, quando eu vou usar o material impermeabilizante de manta asfáltica, eu posso utilizar como primer uma emulsão asfáltica ou uma solução asfáltica. Quando eu aplico uma membrana acrílica, que é a tal da manta líquida, a primeira demão é diluída com 20% de água. Então isso daí é a maneira de você realizar a sua imprimação. Ou seja, colocar aquela colinha para que você tenha o seu impermeabilizante aderindo ao substrato de forma perfeita, tá? Então isso daí é o primer. Uma terceira camada é a camada berço, que se você analisar aqui, está aqui na regularização, está aqui uma camada berço. Ó. Ela tem a função de dar apoio e proteção da camada impermeável contra agressões provenientes do substrato, tá? Então essa camada berço, ela tem a função de proteger essa camada impermeável para que ela não seja danificada ou agredida pelo substrato, ou seja, de dentro para fora e não de fora para dentro, tá? Bom, exemplos comuns que nós temos aqui, ó. Quando eu tenho uma manta de PVC como impermeabilizante, eu posso utilizar uma camada de geotêxtil, uma camada bidim, né? A gente chama de geotêxtil bidim, uma manta bidim, que essa manta ela tem a finalidade de impedir que areia, que grãos machuquem a minha impermeabilização. Então a manta geotêxtil ela tem essa finalidade, tá? Quando eu tenho, por exemplo, uma manta de EPDM, que eu estou aplicando uma manta de EPDM, aí eu faço uma mistura de emulsão asfáltica com borracha moída. Isso daí vai dar ali uma maciez, um amortecimento e uma impermeabilização para evitar que o caraquento, vou colocar dessa forma, que as irregularidades do substrato ou que as agressões do substrato não cheguem à camada impermeável, à camada impermeabilizante e que venha danificar essa minha camada. Essa camada impermeabilizante tem que ser protegida a qualquer custo, porque é ela quem vai proteger o sistema da entrada de água, tá? Então, ó, a manta de EPDM, cujas espessuras são pequenas, cerca de 1 milímetro, então elas são frágeis, elas são fininhas demais. Então, para evitar essa agressão a uma camada tão frágil, é que eu tenho que colocar, nesse caso aí, uma camada berço, ó. Então, grãos de areia no substrato podem danificar a manta, que é o que eu tinha falado agora há pouco. Então, perceba que nem toda camada que tem aqui vai ser necessário colocar, nem toda camada. Em alguns casos, sim. Veja que a camada berço não é sempre que eu coloco, mas quando eu tenho essas possibilidades, manta de PVC, manta de EPDM, aí sim é importante você acrescentar uma camada de geotêxtil que vai ser a camada berço, tá? Para proteger o seu sistema, a sua camada impermeável. Passando um pouquinho para frente, eu vou para a própria camada impermeável. A camada impermeável, pessoal, é o material que a gente está utilizando para a impermeabilização. Pode ser um material cimentício, pode ser uma argamassa polimérica, uma argamassa modificada com adições, pode ser
uma emulsão asfáltica, um material asfáltico, uma solução asfáltica, pode ser uma manta asfáltica, pode ser uma membrana, pode ser a PDM, PVC, tem vários materiais aí que a gente já está se acostumando com esses materiais. Então esse aí vai ser o nosso material impermeabilizante. É aquele que tem a função realmente de impedir que a água passe para o outro lado, tá? Bom, e aí eu tenho também a possibilidade de acrescentar ou não uma camada que é a camada de amortecimento. Veja, ela tem a mesma função da camada de proteção mecânica, como por exemplo a cerâmica, só que pelo lado de dentro. Tá? Então, mais utilizada em conjunto com a camada berço. Então, essa camada aí, veja, é indicada quando se tem uma carga pesada sobre a impermeabilização, tá? Quando eu tenho um tráfego maior. E aí o que é que eu faço? Ó, por exemplo, uma laje com tráfego acima da camada de impermeabilização. Aí eu utilizo uma camada berço. O que é que eu estou falando aqui? Ó? Abaixo do piso acabado, eu coloco a camada berço, tá? Depois da camada berço é que eu tenho a minha o meu piso acabado, a minha camada de proteção mecânica, uma parte de cimento para 3 partes de emulsão asfáltica, para 8 partes de areia, esse é o traço, tá? Resulta em uma argamassa adicional mais flexível. Então essa camada flexível, ela tem a função de amortecer o impacto sobre a impermeabilização provocado pelo tráfego e pelo peso, pela carga que eu tenho acima da minha proteção mecânica, acima do piso acabado. Então, shopping center normalmente se faz isso, tá? Shopping center normalmente se faz isso. Então, aqui nós temos um exemplo de camada de amortecimento, tá? Veja, depois aplica o piso de concreto para tráfego de veículos em caso de um estacionamento, por exemplo. Então, nesse caso aqui, no caso de um estacionamento, onde eu preciso garantir que aquela camada impermeável ela não sofre de forma tão impactante a ação das cargas do tráfego, eu coloco uma camada de amortecimento, tá? Essa argamassa mais flexível, garantida pela emulsão asfáltica, é que vai me dar esse amortecimento aí, ok? Então nem sempre é necessário, mas quando você tem a execução de uma impermeabilização, por exemplo, de um estacionamento, de um pátio de estacionamento, de um edifício de garagem, você utiliza lança mão desse tipo de ferramenta que é a camada de amortecimento, tá? Bom, após isso eu também tenho uma camada aqui que é a camada drenante. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu gosto demais, eu dou aula sobre sistemas, sobre projeto de sistemas de esgoto e de sistemas de drenagem também. Então tem algumas coisas aqui que são bem legais. Então veja, a camada drenante tem o substrato com a função de facilitar o escoamento de fluidos que atuam junto à camada impermeável. Bom, vamos entender isso aqui melhor. Jardineira. Às vezes eu tenho uma jardineira lá, ou então eu tenho uma laje com um jardim, uma laje. Hoje em dia é normal você ter o térreo, né, de uma edificação acima do nível da rua. O térreo, na verdade, é elevado. E você tem ali uma jardineira, uma área de lazer, uma piscina. E às vezes você tem até um gramado, e embaixo você tem uma laje, né? Então esse gramado, até pode ser um gramado sintético, artificial, ele absorve água. Eu não posso permitir que essa água absorvida passe para a laje. Então o que é que eu faço? Eu aplico uma camada drenante, uma camada que vai receber a água, como nos estádios de futebol, por exemplo, nos gramados de futebol, você tem isso daí, tá? Aplicando isso daí, eu evito que essa água faça todo um sistema de drenagem, um projeto de drenagem mesmo, evitando que essa água vá para a impermeabilização, que é o que está protegendo a laje. Tá? Então, por exemplo, no caso desses, eu posso usar um geotexto bidim. Eu vou mostrar imagens aqui de um geotexto bidim. Um material chamado MacDrain, que é um geotexto, como o geotexto bidim. Tá? Ele é um geotexto drenante. Ou até um colchão de brita. Qual é a finalidade disso? A finalidade veja que o colchão de brita ele vai permitir, assim como o geotexto também, que a água passe por ele, tá? Mas lá embaixo você vai ter uma drenagem que vai dar um caminho seguro para tirar a água dali, certo? Então você tem um sistema de drenagem, por exemplo, um ralo, você tem caimento lá na parte de baixo, abaixo do colchão de brita ou abaixo do geotexto, tá? Você tem caimento, você tem um ralo e embaixo disso é que você tem a sua impermeabilização, ok? Bom, passando aqui para frente, eu vou mostrar alguns exemplos aqui ainda da camada drenante, ó.
Aqui nós temos o McDrain, que é também chamado aqui TD, né, que é trincheira drenante. Veja que o McDrain, analisado aqui em perfil, você tem aqui a grama artificial, né, mas você tem um material drenante que permite que a água passe para cá. Só que bem aqui, ó, o geotexto impermeabilizado. Então aqui é que a água vai ser direcionada aí para drenagem, tá? Então ele absorve essa água, mas a água chega aqui daqui, ela não passa, tá? Mais ou menos o que está acontecendo aí com esse sistema, o McDrain, tá? Veja que aqui nós temos um sistema parecido também, ó, blocos de concreto, só que aqui já é mais ligado à drenagem, né? Rejuntamento, camada de assentamento, base. Olha aqui uma tubulaçãozinha de drenagem que recebe a água que infiltrou, né? que passou por aqui. Esse material aqui drena a água para essa tubulação, que ela é vazadinha, ela é aberta por furos, a água entra na tubulação e a tubulação manda a água para cá. E aqui você tem um geotexto, que é opcional, que já não deixa a água passar aqui para o solo. Tá? Bom, isso aqui é um projeto de drenagem que a gente está colocando aqui. Isso aqui é um projeto que a gente chama de drenagem superficial e subsuperficial. Então aqui você tem um estacionamento, aqui em cima você tem carros em cima dessa laje e você tem aqui um caimento natural dessa laje e a água que escorre superficialmente por essa laje vem para essa calha. Isso daqui é a drenagem superficial. Entretanto, você tem poros aí nesse piso. Esse piso aqui não é um piso impermeável, a água passa através dele e a água vem aqui para essa parte aqui, tá? Então a água que infiltra aqui, o que é que está acontecendo? Bem aqui nós temos uma linha preta, e nessa linha preta está escrito aqui, uma manta geotextil BIDIN. O que é que essa manta geotextil vai fazer? Ela vai permitir que a água passe para cá, tá? Ela passa através da manta, mas a areia, o solo em si não. Então o solo, a areia fica aqui, o solo compactadinho fica aqui, não passa. Então ela é uma espécie de peneira, tá? Aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho um colchão de brita, brita número 2, tá? Então o que é que a brita vai fazer? A brita vai permitir que a água desça, onde lá embaixo eu tenho um material corrugado. Esse material é uma tubulação toda perfuradinha para a água entrar. E essa tubulação ela é envolta com uma camisinha, né? Ela é encamisada também com uma manta BIDIN geotextil, permitindo que a água entre na tubulação, mas não permitindo que a areia entre, né? Que partículas entrem, para não entupir essa tubulação, para que a tubulação continue acontecendo, funcionando perfeitamente. Essa tubulação ela está saindo para cá, em direção a vocês, em direção à câmera, né? E bem aqui você tem o ponto de deságua. Paralelamente a isso, ao longo desse muro de arrimo, ao longo dessa estrutura, você tem aqui várias tubulaçõezinhas distribuídas a cada distância, tá? Onde a gente chama essa tubulação de buzinote. Elas têm um determinado caimento, né? Tem um diâmetro de 100 milímetros, ela tem um filtro para evitar que as próprias britas passem por ela, tá? Então ela tem um filtrozinho, mas a água desce por aqui e ao longo do comprimento desse muro de arrimo, dessa estrutura, você tem vários buzinotes acontecendo, desembocando a água nessa calha do lado de fora, do lado externo. Então esse daí é um projeto de drenagem, tá? Se você analisar aqui, você tem outros aspectos aqui do projeto, que é o lado de fora, que é o lado de dentro, a pintura asfáltica, por exemplo, para impermeabilizar o próprio muro também, né? Então você tem o projeto de drenagem, o projeto do muro e o projeto da impermeabilização, todos eles acontecendo de comum acordo. Então você tem a pintura asfáltica, né, com duas demãos cruzadas. Depois eu vou explicar, tem slide falando por que as demãos de material impermeabilizante aplicado sob forma de pintura, tá? com rolo, tem que ser cruzado, ou seja, parte você passa numa direção, parte você passa numa direção, depois você passa outra demão, numa direção perpendicular à direção original, tá? Pode ser também como fosse um X, mas normalmente se aplica na vertical e na horizontal, tá? Bom, então isso daí é o que a gente tem para falar sobre a camada drenante. Tem mais uma camada que é a camada separadora. Olha o que é que ela diz aqui, ó. Ela tem a função de evitar
a aderência de outros materiais na camada impermeável. Pessoal, hoje a camada separadora, eu acho que eu coloquei um exemplo aqui, ó, ela tem que evitar que, se o piso trinque, se o piso sofra uma fissura, a fissura não seja transmitida à camada impermeável pelo fato de o piso não estar aderido ao material impermeabilizante. Então imagina um piso que está perfeitamente aderido, colado ao material impermeabilizante. Se esse piso sofre algum esforço e trinca ou quebra, o que é que ele vai fazer? Ele vai puxar junto a camada impermeabilizante. Então o que é que se faz? Se coloca um filme, tá? Um filme plástico, eu tenho isso daqui, ó. Se precisar realizar manutenção na impermeabilização, você consegue quebrar o piso acabado sem danificar a impermeabilização. E esse é o grande lance aqui da camada separadora. Antigamente se usava um feltro. Professor, como é que eu coloco esse feltro? No caso de hoje, esse filme plástico. Eu tenho que aderir o filme plástico ao impermeabilizante? Não, você só tem que colocar por cima. Simplesmente coloca por cima e ele fica lá, um plásticozinho firme, como esses que a gente usa, parecido com esses, né, que a gente usa na cozinha para embalar alimentos, para colocar na geladeira. Então é um plástico firme que a gente usa e que tem a função de ali impedir que haja uma aderência entre o piso acabado e o material impermeabilizante, ou entre o material impermeabilizante e a próxima camada que você vai utilizar, qualquer que seja ela, tá? Então isso daí é a camada separadora. E aí eu tenho a proteção mecânica é o próprio acabamento final. Essa proteção mecânica pode ser, no caso de um estacionamento, concreto, argamassa, pode ser uma cerâmica, no caso de um piso interno, de ambiente sala, shopping. Sala não se impermeabiliza, mas ambiente de shopping, cozinha, banheiro, alguma coisa assim, tá? E qual é a função dessa proteção mecânica? Ela não tem só a função de dar estética, de dar acabamento, mas ela também tem a função de absorver os impactos ali, os choques mecânicos, e não transmitir ou impedir que esses choques mecânicos sejam aplicados diretamente à camada impermeabilizante, ok? Passando um pouquinho para frente, a gente viu a camada de proteção mecânica, chegamos aí finalmente na proteção térmica. Nem sempre é necessário, mas às vezes deve se colocar também. Então veja, tem a função de reduzir o gradiente térmico, atuando sobre a camada impermeável. Existem materiais impermeabilizantes que não trabalham bem sobre variação de temperatura. Aumenta a vida útil da camada impermeável, porque evita a fadiga de aquece, dilata, volta, aquece, dilata, volta, tá? É recomendável em áreas sob ação intensa ou intensiva de intempéries, como sol, chuva, neve. Presta atenção, nos Estados Unidos, onde você tem realmente um inverno bem mais rigoroso que no Brasil, você tem neve, essa camada de proteção térmica, ela sempre é instalada junto com a impermeabilização, tá? No Brasil é mais difícil, mas quando você tem também lugares muito quentes, é importante que se coloque, tá? Argamassas térmicas são feitas com pérolas de isopor e vermiculita, um material chamado XPS, que é poliestireno extrudado. É um isopor mais resistente, é um isopor que tem um processo de fabricação um pouco diferente, mas que esse XPS é um material que realmente é muito utilizado para isolamento térmico, para proteção térmica. Então vejam que aqui, como camada de proteção térmica, eu tenho um modelo aqui de placas de XPS. Se você analisar aqui, você tem as placas aqui embaixo, aqui em cima a proteção mecânica, tá? Se você for ver aqui, você tem a aplicação dessa camada. Isso daqui é uma proteção térmica. Ela vai estar protegendo a impermeabilização vai estar abaixo dela, ou material impermeabilizado, qualquer que seja o impermeabilizante, vai estar abaixo dela. E vejam que ela é uma laje de cobertura com pouco tráfego que está exposta aí ao sol, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma eficiência térmica do XPS da ordem de 12 a 17% na eliminação do calor, na redução do calor, tá? Eu tenho outros, veja que eu tenho aqui um impermeabilizante, aqui eu tenho uma manta térmica aluminizada para telhado. Isso aqui é uma manta aluminizada, esse alumínio ele vai funcionar refletindo a luz do sol, então isso vai reduzir muito aí também a absorção de calor, tá? Eu tenho aqui também, vejam que eu tenho aqui as placas térmicas que eu vou colocar por cima da impermeabilização. O funcionário está colocando essas placas aqui, então isso aqui é uma proteção térmica, tá?
de polietileno extrudido, né, de XPS. Aqui eu também, aqui no Brasil, pessoal, é muito comum que quando se coloca proteção térmica, se coloca por cima da laje, tá? Ou seja, do lado de fora. Mas também, nos Estados Unidos e na Europa, é muito comum que essa proteção térmica seja do lado de dentro, como você está vendo aqui, por exemplo, para dar conforto interno, tá? Então, tem uma função ali. Do lado externo, você além de dar o conforto interno, você protege a impermeabilização. Do lado de dentro, não. Você está protegendo o ambiente interno. Então, você tem diversas aplicações aqui, com feltro, com XPS, com outros materiais, com materiais poliméricos também. Existem espumas que você aplica e essas espumas elas ganham volume e preenchem todo o vazio, tá? Então, existem diversos materiais aí para a proteção térmica. E fazendo um resumo total aqui, eu posso dizer que isso daqui é o meu sistema de impermeabilização. Vejam que eu vou da base, tá? Da minha base, nesse caso aqui é o meu elemento estrutural, é o concreto. Logo acima da base, a regularização, elemento importantíssimo, ele tem a função de regularizar o substrato, né? De dar uma perfeição maior à camada, mas também, principalmente, de dar o caimento mínimo necessário, o caimento necessário para que a água corra para o ralo, tá? Acima da camada de regularização, perdão, eu vou aplicar antes da minha impermeabilização o primer. Então esse primer pode ser uma emulsão asfáltica, pode ser uma solução asfáltica, pode ser uma primeira demão diluída, dependendo do material que eu estiver utilizando, tá? Então vejam que o primer é bem fininho, ele é uma camada líquida ali que é aplicada. Bom, uma coisa que você deve estar estranhando é assim, professor, aqui eu estou vendo aqui uma primeira e uma segunda camada de impermeabilização. As normas brasileiras, elas não exigem que você tenha mais que uma camada, elas não fazem nenhuma menção a isso, de material impermeabilizante de manta asfáltica. A manta asfáltica, vou dar uma notícia boa para vocês, é de longe o material mais utilizado para impermeabilização no Brasil, tá? Os materiais asfálticos no Brasil, vocês vão ver mais na frente, em outros slides, não nessa aula, mas nas próximas, que no Brasil chega na ordem de 80% de utilização de material asfáltico, qualquer que seja ele, manta ou membrana, vale a manta asfáltica, vale a emulsão asfáltica, tá bom? A solução asfáltica vocês vão ver que está em desuso, não se usa muito mais, se usa a emulsão asfáltica, com o tempo ela foi sendo substituída, mas isso não é assunto para agora, mas que no Brasil especula-se que da ordem de 80% dos materiais dos projetos são feitos com materiais asfálticos, tá? Então, lá nos Estados Unidos e lá na Europa, você tem normas que obrigam que você tenha um sistema de, no mínimo, 2 camadas de manta asfáltica, tá? Por quê? Porque lá eles primam muito pelo desempenho e pela extensão da vida útil, tá? A gente já falou aqui diversas vezes para vocês, a gente não fica amarrado só por 5 anos a uma obra. A gente fica amarrado por toda a nossa vida profissional, são 50 anos, toda a nossa vida profissional. Então é bom que realmente a gente tenha uma edificação que tenha desempenho, que tenha durabilidade, porque isso vai reduzir muito no final de toda a existência da edificação, o custo de manutenção, né? A vida útil se prolongou bastante. Então, na Europa e nos Estados Unidos, você tem norma que obriga no mínimo 2 camadas. Então, isso, apesar da nossa norma não exigir, talvez seja um diferencial para você no seu projeto, tá? Acima das 2 mantas, aí eu tenho uma camada de isolante térmico quando é necessário, nem sempre é necessário, nem sempre todas essas camadas vão existir, né? Acima do isolante térmico, uma camada separadora, um filme plástico, tá? Uma camadazinha de filme plástico. Acima do filme plástico você vai ter a proteção mecânica, e aí detalhe, quando eu tenho a proteção mecânica, que eu vou ter que fazer aqui o rejunte, então eu faço esse rejuntezinho aqui com mastique, tá? Então tá aqui o mastique, fazendo aí o papel de rejunte na proteção mecânica. Então isso daqui é o sistema de impermeabilização. Conhecer de sistemas de impermeabilização é conhecer os materiais que são utilizados para todas essas camadas, tá bom? Então, esquema dos sistemas. Então vamos lá, a gente está muito pertinho de terminar aqui essa aula, mas ainda não terminou. Então tem algumas fotos aqui que eu fiz uma montagem com diferentes sistemas de impermeabilização asfáltica aplicada a frio, que você está vendo aqui, ó, aplicada com rolo, nesse caso é a frio,
Você percebe quando é quente, quando você tem aqui perto algum aquecedor, você tem ali uma caldeira, ou você tem um aquecimento com maçarico, ou o próprio material vem quente, você nota a fumaça, tá? Aqui a aplicação de manta asfáltica, veja que a manta asfáltica foi aplicada sobre um primer, tá vendo aqui? Um primer com emulsão asfáltica. Veja que aqui eu apliquei a manta asfáltica e fiz o detalhamento na sobreposição com asfalto quente por cima, tá? Para garantir a impermeabilização. É um trabalho bem feito. Vejam que aqui você tem o filme, que é a camada separadora, e por cima está sendo aplicado o material impermeabilizante. É um universo muito legal, esse universo do projeto de impermeabilização. Então você tem aí os sistemas de impermeabilização que eu vou classificar da seguinte forma. Ou eu tenho um sistema pré-fabricado, que são as mantas, isso não é novidade para ninguém, ou eu tenho um sistema moldado no local, moldado em loco. E esse sistema moldado no local, ele pode ser rígido ou flexível. Então, o que é que nós temos? Isso aqui é o final da parte 2 desse capítulo, tá? Depois nós vamos ter a parte 3, que vai falar das mantas, a parte 4, que vai falar dos sistemas rígidos moldados em loco, e a parte 5, e último, que vai falar dos sistemas flexíveis moldados em loco. Então é assim que a gente vai organizar os nossos próximos 3 vídeos. Volto a dizer, o primeiro dos próximos 3, ou seja, o vídeo 3 do capítulo 6, vai tratar das mantas, dos sistemas pré-fabricados. Aqui a gente vai ver a manta asfáltica, manta de PVC, manta de EPDM, várias mantas diferentes. Depois nós vamos tratar dos sistemas rígidos moldados em loco, na parte 4, no vídeo 4, e no vídeo 5 dos sistemas flexíveis moldados em loco, e assim a gente vai terminar o nosso capítulo de sistemas de impermeabilização. Mas, antes de terminar essa aula, eu tenho aqui um próximo slide, onde eu faço um resumão de tudo isso. Vou colocar os 3 aqui para a gente ver um por um o que a gente vai estudar. Então, no próximo vídeo, na próxima aula, que é a parte 3 do capítulo 6, a gente vai falar manta asfáltica, butil e EPDM, PVC, TPA e TPO, MMA, que é o metacrilato, a gente chama isso daqui comercialmente de metacrilato, metilmetacrilato, e as mantas de PEAD. Tá? Termina essa aula, vai para a parte 4, onde a gente vai falar dos rígidos. Então nós temos aqui os cimentos poliméricos e as argamassas poliméricas, algo muito parecido. A resina de epóxi, tá? A cristalização, que vai ser importante isso aqui para a gente entender. Cristalização para pressão positiva e a cristalização para pressão negativa, que a gente vai falar de tamponamento, de algumas coisas bem interessantes. E a argamassa com hidrófugo. Terminou o vídeo 4, terminou a parte 4. Parte 5, sistemas flexíveis moldados em loco, onde a gente vai falar membrana de emulsão asfáltica, membrana de asfalto a quente, solução asfáltica, solução elastomérica, emulsão acrílica, poliureia pura e poliureia híbrida, nós vamos ver inclusive a diferença, e o poliuretano, que é irmão por parte de pai da poliureia. Tá? Ou seja, a poliureia é feita de uma mistura de 2 materiais, e o poliuretano também, mas um dos materiais que compõe a poliureia é do mesmo material que compõe o poliuretano. Então eles são parentes muito próximos, eles são filhos, irmãos por parte de pai, que é esse mesmo material, que é o isocianato. Tá? A diferença é que na poliureia você acrescenta amina e no poliuretano você acrescenta, ao invés de juntar o isocianato com a amina, você junta o isocianato com um material chamado poliol, tá? Então isso é o que vai diferenciar a poliureia do poliuretano, tá bom? Então é isso que vai ser a parte 3 do capítulo 6, a parte 4 e a parte 5, ok? Bom, aqui eu também queria apresentar para vocês as principais marcas que nós temos aqui de fabricantes de impermeabilização. Então eu acho que eu queria fechar essa aula de hoje aqui com chave de ouro, para que vocês realmente tenham uma noção de onde pesquisar. Então eu já coloquei as principais marcas, vou comentar aqui algumas coisinhas sobre cada uma delas, tá? E tá aqui o endereço, o site delas. Seria muito legal que você tomasse nota disso aqui, colocasse lá nos sites favoritos no seu computador, para que você tenha acesso e comece a visitar. Sem dúvida alguma, eu não podia deixar de começar pela Viapol. A Viapol provavelmente é a marca mais completa, que tem uma linha maior de impermeabilizantes. Ela passa pelos poliméricos, pelos asfálticos, pelos cimentícios.
ela tem uma gama imensa de materiais, uma produção muito grande, inclusive de materiais muito raros de que outras empresas têm. Então a Viapol, sem dúvida alguma, é uma empresa de extrema importância para a gente colocar. Tem uma outra empresa que é a Penetron também trabalha com vários materiais. Geralmente quem trabalha com esses materiais não são só materiais impermeabilizantes, você tem também aditivos para concreto, você tem vários outros materiais. Você tem a MC Bauchemie. A MC Bauchemie é uma empresa também de muita qualidade, com muitos produtos interessantes. Você tem uma empresa que é muito famosa, que é a Sika. Você tem o meu filho vindo aqui dar um oi pra gente. A Sika também, com vários produtos aí, de emulsão asfáltica, de polímeros, tá? Ligados à impermeabilização. Tem uma outra página aqui também com várias outras empresas, algumas aqui bem conhecidas. Você tem a Master Builders, que é uma empresa que também fabrica materiais de impermeabilização de boa qualidade. A Weber, né, que a gente conhece por Quartzolite, que também é uma empresa muito antiga, que tem uma linha muito vasta de produtos de impermeabilização. Acredito que a mais conhecida de todas do grande público, né, do varejo, a Vedacity. A Vedacity vende muito para o varejo, e a Baltec. Então a Baltec também é uma empresa que trabalha muito com bons produtos de impermeabilização, tá? Então eu citei essas 8 principais aí, tem outras, tem empresas menores, tem empresas internacionais de grande qualidade, tá? Tem dentre essas empresas aqui, empresas que são representantes de determinados produtos que não são fabricados no Brasil, mas elas importam dos Estados Unidos. É muito comum, a Viapol faz muito isso. Nós vamos ver um vídeo aqui de um material que é a poliureia, que é trazida pela Viapol para ser comercializado aqui, tá? Então é isso que eu queria falar nesse vídeo. Deixo para vocês aí essas considerações. A gente se encontra no próximo vídeo, onde a gente vai falar, a partir do próximo vídeo, sobre cada sistema de impermeabilização, os flexíveis, os rígidos moldados em loco, os pré-fabricados, os rígidos moldados em loco e finalmente os flexíveis moldados em loco, tá bom? Então, bom estudo, estou à disposição de vocês, segue meus contatos, comenta lá e quem quiser deixa um joinha, um forte abraço, salve.